Hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 4ª temporada de Overlord e sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Made in Abyss. Vem comigo e bora ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 4 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Nós estamos em constante crescimento e isso é muito bom pro canal, já que cada vez alcançaremos mais pessoas e traremos conteúdo cada vez melhor pra cá. E também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo, é só se inscrever e deixar o sininho ativado para não perder nenhum dia de vídeo novo. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando com o 6º episódio da 4ª temporada de Overlord. O Ainz finalmente chega ao real reino dos anões, onde os anões estão instalados atualmente, e nesse exato momento que ele chega, o general dos anões, que estava na linha de frente combatendo os Quaggoa, que estavam invadindo o reino naquele exato momento, vai de última hora receber o Ainz e os seus subordinados. O Ainz oferece ajuda imediata para remediar esse ataque dos Quaggoa que está ocorrendo nesse exato momento, e o general nem pensa muito, ele já aceita a ajuda do Ainz e ele despacha rapidamente ali 2 dos seus Death Knights, e esses Death Knights aniquilam completamente essa linha de frente dos Quaggoa que se formou no portão de entrada para o Reino dos Anões. Os Quaggoa acabam recuando, mas eles conseguem derrotar os 2 Death Knights jogando eles no abismo. É convocado então um conselho formado pelos anões mais influentes do reino, já que esse reino não possui rei mais, então eles estão no período de regência aí, enquanto não se encontra um rei novo, e o Ainz aparece ali para fazer a sua proposta. Uma das propostas dele é recuperar a capital real do Reino dos Anões, que já foi há muito tempo perdida para essa invasão dos Quaggoa, e disse que nessa capital real está instalado o líder desses Quaggoa. Esse líder foi o responsável por unificar as tribos que compõem a raça dos Quaggoa, e eles estão nesse momento instalados nessa capital real. O Ainz, em troca de recuperar a capital real para os anões, pede para que os anões mandem todos os artesãos de runa existentes aí no reino para o reino feiticeiro, e também pede a exclusividade da produção de runas, ou seja, esses anões trabalharão única e exclusivamente para o rei feiticeiro em prol da sua pesquisa de runas. Após uma longa e penosa discussão, os anões acabam por acatar as exigências do Ainz, e ele então já se prepara para ir recuperar a capital real como forma de cumprir essa promessa que ele fez ao conselho. Antes de partir, ele discursa para os artesãos de runas, que foram todos reunidos numa sala, e ele mostra para eles uma das armas que ele possui lá do jogo Yggdrasil. Os anões ficam em choque com a qualidade dessa espada, já que o melhor forjador do Reino dos Anões que se tem conhecimento foi capaz de forjar apenas 6 runas em uma arma, enquanto essa do Ainz possuía mais dessas 6, ou seja, quer dizer que eles não conseguiram captar essa arte com tanta qualidade quanto havia no jogo Yggdrasil. Então eles teriam um longo caminho pela frente. Mas encoraja eles, e eles se sentem muito motivados a trabalharem para melhorar esse sistema de runas. Após ele terminar o discurso para os artesãos de runas, ele se despede do Gondo, que é o anão que os guiou até o reino atual dos anões, e vai em direção à saída do reino para começar a se locomover à capital real com o objetivo de retomá-la para os anões. Acaba que o guia que vai levá-los até a capital é nada mais nada menos que o próprio Gondo, que se ofereceu para fazer esse serviço, e eles começam então essa jornada até a capital real. Existem 3 estágios aí nessa jornada que são muito perigosos. A primeira parte foi muito fácil, o Ainz colocou todo mundo para voar e levou todo mundo. A segunda parte também foi muito fácil, já que ele novamente levitou todo mundo e levou todo mundo pro outro lado sem encostar no magma. E a terceira parte, tanto o Ainz quanto a Shalltear eram imunes ao veneno, já que eles já são mortos-vivos, então eles não conseguiriam morrer por um veneno. A Aura e o Gondo ainda são seres vivos, então o Ainz colocou um escudo de magia neles, de modo que eles não conseguissem ser afetados por esse veneno, e eles passaram rapidamente por ali, e aí acabou o episódio de Overlord. Bora então porque eu achei do episódio. Esse episódio de Overlord foi bem tranquilo, não tem muito o que dizer sobre ele, está aí no meio do arco, tá começando a chegar aí no momento principal desse arco, creio eu que seja a retomada da capital real por parte do Ainz. Creio eu que vai acabar daqui a pouco já esse arco aí do Reino dos Anões, vai ser bem rápido, já que o Ainz é muito poderoso, então esses Quaggoa não devem ser nenhum tipo de ameaça para ele. E uma coisa que vale mencionar aqui, que eu acabei não mencionando na parte do episódio, é que o Ainz ficou encarregado de matar um dragão de gelo, que os rumores dizem ele estaria próximo da capital real e posaria como a maior ameaça dentre todas ali naquele local. Uma coisa muito legal foi que ele se lembrou da colega de equipe dele, enquanto ele era um aventureiro Momon da primeira temporada, que disse, quando eles passavam próximos dessas montanhas, que mais ao norte haviam vários Frost Dragon, que por acaso um deles ele vai enfrentar agora. Então ele se lembrou dessa garota
garota que infelizmente acabou morrendo na primeira temporada, e foi uma lembrança muito positiva, foi muito legal de ver essa lembrança do Ainz vindo à tona, esse respeito a essa informação que já foi nos dada anteriormente e que foi novamente mencionada aqui, justamente para mostrar que isso já havia sido introduzido em algum ponto no passado e agora está sendo retomado. Eu gostei bastante desse momento aí, foi um bom flashback, foi colocado em um bom momento. Vamos ver o que vai acontecer no episódio que vem, vai que acontece algum plot twist, porque o esperado é o Ainz chegar lá e destruir tudo com um tapa, já que ele é o brabo de todos. Ou talvez ele até mesmo domestique esse Frost Dragon, já que ele possui o poder para tal também. Mas enfim, eu acho que por hoje é isso. Vamos agora para Made in Abyss. O sexto episódio de Made in Abyss começa com a Riko ainda pensando no que ela poderia fazer pela Nanate. Ela ia acabar aceitando um dos termos do Belaf para realizar a troca pela Nanate, quando a própria Nanate parou a Riko e falou que era para ela continuar a sua jornada e que para ela já era tarde demais, já que ela já tinha se vendido para o Belaf. A contragosto, a Riko foi expulsa do lugar pelos próprios amigos dela, tanto o Ma quanto o Madikaja, pois eles sabiam que se ela continuasse ali, muito provavelmente ela sairia de lá prejudicada. Enquanto eles estavam conversando sobre as notícias ali com a Vueko, uma lança acabou voando perto deles e eles perceberam que estava ocorrendo uma espécie de caçada. A Vueko explicou então que era uma caçada para aumentar o valor da vila, então eles atraíam criaturas de fora da vila para dentro dela, para que eles a caçassem e com isso obtivessem mais valor para essa vila, de modo que incrementassem a economia e a vila se tornasse cada vez mais rica. Acabou que dessa vez era um oponente um tanto quanto peculiar, já que ele era muito difícil de ser acertado, pois ele era uma massa gosmenta com um núcleo. Qualquer ataque que fosse na massa e não no núcleo não surtia efeito, mas o núcleo estava envolto por essa massa gosmenta. Então eles tinham muito trabalho pela frente para realizar essa caçada. A Riko então ficou preocupada com o apito branco dela, já que o monstro estava se dirigindo para lá, com o próximo ponto de ofensiva. Chegando no local do apito branco, o ferreiro de lá acabou entregando o apito para ela e ela viu que o apito ficou muito mais bonito e muito melhor do que ele estava antes. Não demorou muito para então o monstro que estava atacando a vila chegar até o local onde eles estavam. Eles rapidamente saíram ali do local do ferreiro e o ferreiro acabou se transformando num monstro gigante, já que aquela era uma pequena parte do ferreiro. O próprio estabelecimento dele era o corpo do ferreiro, então ele se transformou ali nesse monstro gigante justamente para tentar combater esse monstro que estava vindo ao ataque. Acabou que ele foi morto em pouquíssimo tempo. O primeiro ataque do monstro já foi suficiente para derreter numa espécie de fagocitose todo o monstro, e obviamente a Riko ficou em choque por causa da morte do colega que ela tinha acabado de conhecer aí, que foi responsável por melhorar o apito branco dela sem cobrar nada. O próximo local que o monstro se dirigiu foi para o mercado da vila, e logo que ele chegou lá, um dos três sábios, que é um monstro gigante chamado Juroimo, ficou responsável então por defender a entrada do mercado. Ele possuía uma espada gigante que era poderosa, porém ele não conseguiu gerar nenhum dano visível àquela massa gosmenta. Acabou que o Juroimo não conseguiu defender o mercado e o monstro acabou adentrando ali naquele mercado e seguindo nesse corredor para sua próxima ofensiva. A Riko então pensou em um plano de última hora, então ela deu parte do cabelo dela como valor para o Madikaja e o Madikaja se transformou em uma espécie de montaria para a Riko. O plano da Riko consistiria em atrair o monstro até uma armadilha, e essa armadilha, quando ativada, prenderia aquele monstro em uma rede, e a partir daí os aldeões atacariam o núcleo do monstro para acabar de vez com ele. A Riko então pôs o plano em ação, ela começou a ser perseguida, montada no Madikaja, enquanto ela estava no mercado, e ela saiu correndo ali até a armadilha dela. Ela passou então por um portão transparente tangível, que parecia uma espécie de espelho, e o monstro, ao se deparar com o espelho, então vendo a si próprio, acabou por se intimidar, pois não entendeu que aquela visão que ele estava vendo era ele mesmo. Ela pediu para alguns aldeões acenderem fogo, esse fogo emergiu do chão como um enorme geyser e jogou toda a parte viscosa do monstro para cima, deixando o núcleo exposto. O núcleo acabou por cair no chão e os aldeões começaram a atacá-lo. O monstro então aparentemente foi derrotado. Enquanto todos da vila comemoravam, a massa viscosa acabou por se mover novamente e realizar um último ataque suicida em volta de todos que estavam ali naquele local e começou a puxar várias pessoas para dentro de si para derretê-los nessa gosma viscosa corrosiva. Esse monstro acabou por mirar na Riko e quando ele estava prestes a puxar a Riko para si, o Ma passou na frente e ele foi levado no lugar da Riko. A Riko sentiu a silhueta da Prushka avisando-a para que ela usasse o apito branco. Em um instante, a Riko utilizou o apito branco e o Reg apareceu para o resgate. Ela então lembrou que o Bondrewd disse que ao ativar o apito branco, você libera o real potencial das relíquias que estão ao seu dispor. Como o Reg é considerado uma relíquia, ele foi significantemente melhorado
melhorado pelo som do apito, e então ele se tornou muito mais ágil. E foi por causa disso que ele conseguiu chegar até a vila no momento ideal. Ele então repeliu todos os ataques dessa gosma viscosa para salvar os aldeões e começou uma ofensiva para eliminar as gosmas viscosas. Como ele estava muito mais rápido por conta do apito, ele rapidamente dissipou toda a gosma e o monstro acabou por ser derrotado. O Azuki-an chegou na cena da caçada. Ele então explicou que esse monstro era composto por uma rainha, que era aquele núcleo, e os machos, que eram responsáveis pela mobilidade. Aquela gosma, aquele conjunto, nada mais era do que uma colônia de machos protegendo a sua rainha, e então esse organismo como um todo nada mais era do que uma colônia ambulante que estava em busca de comida para sobreviver. A Rico então perguntou para ele por que ele não explicou isso antes para a galera do vilarejo, para que eles pudessem arranjar uma contramedida mais rápida. E ele falou que era porque as pessoas não tinham oportunidade de se divertir tanto nessa vila. E como essa oportunidade surgiu, ele acabou por deixar, por conta dos aldeões, a resolução do problema. A Rico então perguntou o que ela poderia trocar pela Nanate para que ela conseguisse voltar para Rico sem que ela se sacrificasse no processo. E então o Azuki-an disse que uma parte da Faputa seria o suficiente para que a Nanate voltasse sã e salva para o grupo da Rico. A Rico e os seus amigos voltaram para a pousada e eles foram discutir o que eles fariam para salvar a Nanate. Quando ela explicou sobre a Faputa, o Reg já se dispôs para ir lá conversar com a Faputa para que ele conseguisse salvar a Nanate. A Rico então ficou curiosa para saber mais sobre a Faputa e quem ela seria. Então a Rico desejaria saber da Vueko como que era a Faputa e o que ela é. A Vueko, ao começar a explicar quem é Faputa, acabou por mencionar uma pessoa aparentemente muito querida a ela, que é uma tal de Irumi-Ui. E ao mencionar a Irumi-Ui, deu para ver um artefato oval incrustado no que parece ser um corpo juntamente a esse objeto oval. E aí acabou o episódio. Esse episódio de Made in Abyss foi bem mais frenético do que o normal, então teve muita ação durante esse episódio. O plano da Rico para derrotar o monstro foi extremamente criativo, já que ela percebeu que o monstro conseguia levitar, mesmo sem a presença do campo gravitacional nessa vila, o que significava que ele possuía uma densidade menor que a do ar. Então, com uma grande massa de ar levando a gosma viscosa para cima, o núcleo ficaria exposto e eles conseguiriam derrotá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Ao derrotar a rainha, os machos daquela espécie fizeram uma última investida e após perceberem que a rainha estava morta, eles simplesmente se dissiparam em busca de uma nova rainha para formar uma nova colônia. Bônus grande aí para Rico, já que graças à proatividade e à tomada de decisão muito inteligente dela, eles conseguiram reverter esse quadro que parecia ser perigoso já para a vila e ainda no final deixaram esse gostinho de quero mais, pois começaram apenas a explicar o backstory da Faputa e aí acabou o episódio no meio do nada, mostrando um teaser de um objeto oval que parece uma relíquia, um artefato, mas que também não nos deu dica nenhuma sobre o que seja. Apenas houve a Vueko mencionando uma tal de Irumi-Ui com um tom bem complacente e bem gentil. Ou seja, essa Irumi-Ui provavelmente é uma conhecida da Vueko, que por algum motivo não está mais aí. Talvez possa ser inclusive aquela criança a qual alguns episódios passados eu acabei mencionando que seria a Faputa. Mas talvez possa ser também essa tal de Irumi-Ui, essa criança aí que estava junto com a Vueko durante a expedição deles no abismo. Talvez a Faputa tenha alguma coisa relacionada àquela criança também, ou talvez seja a própria criança, ou a Irumi-Ui é a criança e a Faputa veio de algum outro lugar, mas tá tudo aí meio que correlacionado, parece, e a gente vai descobrir mais sobre isso e mais sobre o backstory do abismo e principalmente da vila no episódio que vem, que pelo visto já vai começar com esse backstory que a Vueko está prestes a contar. No mais, foi um episódio razoavelmente bem executado. Eu senti que caiu um pouco a qualidade, principalmente dos frames individuais com relação aos episódios passados, mas ainda assim manteve uma qualidade aceitável e novamente o Made in Abyss nos atacou com força com as bizarrices que acontecem a todo momento nesse anime. É isso basicamente sobre Made in Abyss. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre os episódios aqui na aba dos comentários. Eu responderia a todos vocês, então sinta-se à vontade mesmo para comentar aqui na aba dos comentários o que você achou dos episódios, pois eu vou estar interagindo com vocês, assim como eu fiz em todos os outros vídeos que eu já postei. Por hoje é só e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!